Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Quando o pessoal vai chegando, aí vai entrando, vou me ajeitando aqui também. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês junto com a Fernanda Terra, que é da iniciativa Mindfulness. Eu vou aceitando ela aqui, ela vai entrar na... A gente vai ter uma conversa hoje aqui. Assim que a Fernanda entrar, a gente já começa. Ai, a Fê. Ei, Oi, Fê. Clarissa. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bom, Fernanda? Tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem quem tá entrando aí? Eu tô aumentando um pouquinho aqui para te escutar melhor. Pronto. Tá. E a imagem, tá tudo bem? Vocês estão ouvindo, gente? Quem tá entrando pode dar um ok, só pra gente já. Tá tudo bem. Que bom te ver, Fê. Quanto tempo que eu não te vejo? Nossa, muito tempo, né, Clarissa? Gostoso te encontrar, mesmo que seja por aqui. Com certeza. Um pouquinho a gente poderia curtir uma outra aqui nesse momento, né? Compartilhar também, né, tudo isso que a gente está vivendo aqui juntas. Enfim, passar um pouquinho para as pessoas da nossa experiência com mindfulness, né? É isso aí, essa é a intenção, né, Fê? Uhum, com certeza. Então, na verdade você entrou, mas você é minha convidada, né? Coisas que a tecnologia faz pra nós, né? Surpresas da tecnologia. Verdade. E eu não sei se você quer que a gente espere um pouquinho mais as pessoas entrarem, a gente para começar, ou vamos em Acho que frente? a O gente que que você... pode, acho que a gente pode começar apresentando a proposta, se apresentando, o pessoal vai chegando. E até eu vou fixando aqui, enquanto você vai falando, Fê, eu vou fixando aqui na barra o título desse encontro, porque Tá, daí quem for entrando mais tarde vai se encontrando. Então, enquanto você vai apresentando, eu já vou fixando aqui. tá ótimo. Então, para quem não conhece, o Iniciativa Mindfulness é um grupo de instrutores de mindfulness, um dos mais antigos do Brasil, e nós estamos conectados com o Brasil todo, então somos vários instrutores que estão em suas cidades, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, e que a gente compartilha em comum essa vontade e essa realmente a intenção de levar mindfulness da melhor qualidade possível para as pessoas, né? E aí a gente resolveu fazer essa proposta de nós, instrutores, conversarmos entre nós e poder também passar um pouco da nossa experiência com temas variados que a gente tem vontade de conversar. E a Clarissa, ela trouxe um tema bastante interessante hoje para a gente. Você já colocou aí, Clarissa? Tô colocando. Que Foi. seria Mindfulness, pulsar da vida. Né? Eu estou super curiosa também para saber como ela vai tratar esse tema hoje. E normalmente o que a gente faz é iniciar o encontro da gente com uma breve prática. No caso, eu vou fazer uma pausa consciente com vocês. Para quem não conhece, uma pausa consciente seria, não é exatamente uma prática formal de mindfulness, mas é apenas o deixar com que você crie um espaço de tempo na sua vida para olhar um pouquinho para você mesmo. Então, e perceber como você está, né? Seus sentimentos, suas sensações, até os pensamentos que estão aí, né? Pulando e que nem macaquinhos na cabeça. Enfim, um reconhecimento e poder parar um pouquinho. Então, eu acho que a gente poderia começar, talvez, né, Clarissa, com essa pausa. E depois a gente. Ótimo, Fê. Está aqui, né? Então, vou convidar Perfeito. a vocês, quem não conhece, nunca praticou, é muito simples. É só, assim, você pode até fechar os olhos se for confortável para você. E a gente pode iniciar com duas respirações profundas. E soltando o ar pela boca, apenas ainda com a intenção de uma chegada, né? De estar presente. Então, inspirando pelo nariz e soltando tudo que já passou do seu dia lá para trás e deixando as apreensões do futuro lá no futuro. E agora apenas convide o seu corpo a estar presente, entrando em contato com os pontos de apoio
que seriam os pés apoiados no chão, caso você esteja sentado, bumbum na cadeira, ou no sofá, enfim, onde você estiver. E trazendo um pouco de consciência para a coluna, como ela se encontra, e os ombros se estão relaxados. Observe seu corpo como um todo nesse momento. E conectando-se totalmente com o seu corpo e o ambiente em que ele se encontra. E esses pontos de apoio do corpo, simplesmente convide a atenção agora para a sua respiração. O ar que entra e sai pelas narinas. Conectando-se apenas com isso nesse momento. A intenção seria trazer essa consciência para o movimento que o corpo faz ao respirar, inspirando e expirando. E talvez também entrando em contato com as sensações físicas, apenas percebendo, estando presente com o que quer que esteja presente agora. Apenas reconectando com seu corpo, com essa pausa, nesse instante, e no exato lugar aonde você se encontra, e na posição que você se encontra. Inspirando e expirando. E talvez você possa também agora reconhecer alguma emoção presente, sem querer mudar nada, apenas o reconhecimento daquilo que já está. Entrando em contato com a emoção no corpo, caso seja possível para você, e colocando a mão talvez no local em que uma emoção esteja presente mais fortemente, e acolhendo essa emoção, reconhecendo e acolhendo. E está tudo bem. Estando presente no seu corpo como um todo. O corpo todo respirando nesse momento. Momento, momento. E talvez você também esteja reconhecendo pensamentos que surgem, eventos mentais. E está tudo bem. Apenas observe que isso ocorre, os eventos mentais. Não há necessidade de se apegar a eles. Deixa que fluam normalmente, naturalmente. E simplesmente volte a sua atenção para a respiração. Cada vez que você perceber que a sua mente é levada por algum evento mental, que insiste em permanecer um pouco mais, reconhecendo que a mente foi em direção a isso, e com gentileza você volta novamente a sua atenção para a respiração.
E agora vamos convidar a atenção novamente para o corpo como um todo, percebendo o corpo se movimentando a cada inspiração e expiração. E podemos, no final dessa breve prática, ir novamente reconhecendo os pontos de apoio do corpo, os pés apoiados no chão, o bumbum na cadeira, a coluna ereta. E reconectando-se completamente novamente com o espaço em que você está, abrindo os olhos e deixando novamente que a luz penetre os olhos e voltando aqui para a nossa sala de encontros. Uhum. Bom, Clarissa, super bem-vinda aqui hoje Uhum. e gostaria demais de escutar você falando um pouco sobre o seu tema escolhido, Mindfulness e o pulsar da vida. Uhum. Obrigada, Fê. Obrigada pela prática. Muito bom começar com uma prática assim, com uma condução amorosa e gentil. E, e obrigada a todo mundo também que está entrando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É muito bom ver as pessoas chegando, as pessoas queridas aí aparecendo na sala. E a gente, nesse momento de isolamento, né, esse pertencimento e essas pessoas entrando, a gente tem essa sensação gostosa de não estar sozinhos, né? Então é muito bom. Então, essas pessoas que estão entrando, fiquem à vontade para perguntar, para fazer apontamentos, contribuições. Eu gosto muito de ter essa interação com vocês, não ficar aqui falando, né, sozinha, digamos assim. E até porque o tema de hoje que eu vou trazer é um tema realmente muito relacional mesmo, né? E ele é muito, é uma pérola, assim, que eu carrego na minha vida, no meu trabalho. Então é com muito amor mesmo que eu compartilho ele aqui com vocês. E, mas eu gostaria, antes de começar, eu gostaria de me apresentar brevemente, né? Acho que é importante que vocês saibam quem está falando com vocês. Acho que travou um pouquinho, Fê. Você está me ouvindo? Tô tranquilo. Parece que deu. Ah, tranquilo? Então tá. Parece que para mim que tinha dado uma travadinha. Então, só para vocês saberem brevemente a minha trajetória, eu sou bióloga de formação, né? Então, sou bem apaixonada por esses movimentos vivos. Mas eu percebi desde o início da minha faculdade que a biologia ela segue modelos que, para que a gente entenda a vida, a gente tira a vida da vida, né? A gente isola a variável. Então, isso me frustrou desde o início do curso e eu fui buscar, então, desde então, outras vias de aprendizagem, assim, né? E aí fiz cursos na Schumacher College, que é uma referência nesses temas que trabalham sobre a natureza de uma perspectiva mais profunda e mais sensível. É um grande centro de educação localizado no interior da Inglaterra. E paralelo a isso, eu estava já estudando meditação e estudando mindfulness, né? Também na Inglaterra. E eu nunca consegui separar uma coisa da outra, né? Acho que a Fê me entende profundamente sobre isso. Com certeza. E, né? Então, para mim, quando a gente fala, e aí, né? Então, depois, então, fiz vários cursos dentro dessas conexões, né? Fiz um mestrado justamente dentro dessa pesquisa de epistemologias ecológicas, entendendo um pouco esse assunto natureza e ecologia para muito além de olhar para fora, né? Como é que eu estudo isso olhando para dentro? E a interface disso com mindfulness é alguma coisa muito rica para mim, que a gente trabalha com mais força dentro da formação, né, Fê? A formação internacional de mindfulness que a gente faz aqui todo ano no Brasil e que dentro de alguns módulos a gente traz essa perspectiva. E aí eu reflito muito sobre o quanto, quando a gente fala de estar presente e todas as habilidades desenvolvidas através de mindfulness,
Então, a habilidade de se estar presente, momento a momento, sem julgamento, e com propósito, que seria basicamente o conceito do Jon Kabat-Zinn, que para quem não sabe, né, é biólogo também, né, e foi quem pela primeira vez cunhou lá em Massachusetts esse estudo de mindfulness, esse olhar secular de mindfulness. Mas todas essas habilidades implicadas dentro do mindfulness, elas são relacionadas ao processo vivo. Então, elas estão relacionadas à nossa habilidade, basicamente, de encontrar o nosso lugar enquanto seres em constante transformação, que caminham, que pensam, que falam, que sentem, que se relacionam. E o que eu queria conversar com vocês é o quanto hoje a gente opera no oposto disso, né? O quanto a gente opera no sentido de encontrar o que é verdadeiro ou falso, né? O que é verdade ou mentira. E a gente perde um pouquinho essa capacidade de se perguntar o que funciona e o que não funciona. Que seriam perguntas mais adaptadas a processos vivos, né? A gente procura resolver problemas ao invés de entender padrões, né? A gente vê o mundo como algo muito complicado, ao invés de perceber o mundo como algo muito complexo. E aí a gente cria um sistema como se a gente fosse um Waze da gente mesmo. Então a gente estabelece onde é que eu quero chegar, miro lá e vou criando estratégias para cortar caminho e chegar lá no meu ponto. E não só eu, mas eu lido com a vida, eu lido com o outro, também tentando desesperadamente encontrar meios de controlar e de artificializar essas relações, porque quanto mais mecânico é o processo, maior é a minha sensação de controle, né? Tanto que quando eu entro num avião, eu quero que esse avião tenha sido feito de uma forma mecânica, objetiva, né? Muito linear, mas quando eu estou me relacionando na sala da minha casa com uma pessoa, eu não preciso desse processo. Eu posso abrir mão dessa lógica e encontrar nos olhos dessa pessoa uma possibilidade relacional de estar vivo, né? Então, por isso que para mim essa nossa capacidade de nos percebermos vivos, né? Seres que respiram, que trocam, que são orgânicos, que não são perfeitos, não são simétricos, que não temos play, nem stop, nem em nós e nem no outro. Não dá para passar para frente e dizer avança aí no assunto quando o outro está de fato na nossa frente. Não dá para sair da live quando a live é dentro da nossa casa. Então, o quanto a gente muitas vezes se depara com paredes estabelecidas por uma lógica que a gente opera de tentar encontrar no mundo, quase que desesperadamente, um mundo que responda a acessos mecânicos e tecnológicos. E a nossa grande dificuldade de nos aceitar e aceitar o outro como um processo vivo, porque o processo vivo ele nos assusta, ele é impermanente, ele é completamente imprevisível várias vezes, ele é aberto, ele está em constante mudança. Então a gente vai buscando, por exemplo, mesmo dentro do processo do mindfulness, né? Às vezes a gente está correndo um grupo e aí vem uma pessoa que está praticando e me diz, sim, Clarissa, mas qual é o resultado? Ou, tudo bem, mas eu tive. Na última vez eu estava melhor que hoje. Isso não é um progresso, afinal de contas? E é muito difícil realmente a gente se deparar com, por um lado, sim, né? Por um lado, sim, nós vamos de fato desenvolver habilidades, né? Nós vamos sim abrir novos caminhos neurocognitivos, nós vamos sim ter aqui neuroplasticidade, a neurociência está aí para trazer, enfim, 4 décadas de pesquisa e os benefícios existem. Mas no dia a dia, na vida real, com os desafios da vida, a gente percebe que nesse micro-universo nosso, nós vivemos nas ondas. Nós temos dias em que a gente senta para praticar e a gente acha que vai entrar em iluminação. E tem outros dias que qualquer barulhinho lá fora já nos atrapalha num nível que parece, gente, não conta para ninguém que eu tô com essa dificuldade, hoje tá impossível.
né? É interessante Então, que você está falando, fala, Fê. porque a gente tem realmente nessa tendência a uma mecanização da vida como um todo, né? E esse afastamento do que seria a nossa essência como ser, né? E esse desenvolvimento assim, dessa consciência que seria essa percepção um pouco mais ampla, né? Que é daquilo que a Isso, gente vive e trazer um pouco de sutileza para essa percepção, né? Porque às vezes a gente pode também se embrutecer um pouco também, né? Então, como é que a gente isso, lidar com uma forma mais generosa, não é? Com a vida em si, não é nem só com a gente, mas a vida com um ambiente, né? Amplo uhum, de é isso. existência, né? É isso mesmo, e porque não é apenas, e eu acho, isso para mim é um ponto assim que eu carrego com muita paixão, Fê, dentro da nossa, né, nosso trabalho com mindfulness, que é esse movimento de autodescoberta, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, do qual nós aqui fazemos parte, né? E vocês aí que estão nessa sala provavelmente também fazem parte, né? A gente está tudo tentando se entender. Obrigada, Wandler, bem-vindo. Esse movimento ele parece ser da pele para dentro, né? Então, só um pouquinho, fica quietinho que eu tô aqui me autoconhecendo. E, né? E a gente esquece que esse negócio ele acontece na relação, ninguém se conhece sozinho. E aí, acho que até quero trazer um caso aqui, que é mais para ilustrar para vocês, né, o que eu tô falando. Então, cenas da vida real de uma mãe em confinamento, né? Eu sou mãe da Helena Flor, uma bebê de 2 anos, e eu estava aqui com uma expectativa, obviamente frustrada, de sentar no meu tapetinho e fazer uma prática formal de mindfulness, né? Então, para quem não sabe, dentro do cenário de mindfulness existem as práticas formais, que são práticas que são mais estabelecidas dentro de protocolos, e práticas informais, que são práticas que a gente faz ao decorrer do que quer que nós estejamos fazendo. E eu fui tentar fazer uma prática formal de mindfulness quando entra no meu quarto como um furacão a minha filha de 2 anos, querendo colo, achando estranho eu estar de olho fechado, como assim, quero atenção, né? Nossa, mãe em confinamento é uma caixinha de surpresa, a Alana falou. Obrigada, gente. Ó, quem for mãe aí, quiser ir já me dizendo um eu também, para eu não me sentir só no meu exemplo, meu desabafo aqui, fica à vontade. Mas é uma caixinha de surpresa, exatamente. E aí vem a Helena Flor, que é a minha filha, fazendo esse alvoroço todo, querendo atenção. E nesse momento, o pensamento totalmente automático vem e diz: você não tem direito de praticar. Como é que você vai praticar? Com uma filha de 2 anos em casa? É impossível. Você não vai conseguir fazer suas práticas. Sabe? Para com essa expectativa. Não tem como fazer sua prática com uma bebê de 2 anos em casa. Abre mão disso aí. Mas não num lugar de aceitação, e sim num lugar de estou sendo punida por essa criança, entendeu? Bem isso assim. Vamos deixar claro. E aí eu, tá bom, peguei ela e vamos lá, vamos fazer alguma atividade legal na varanda. E aí eu comecei a querer inventar 500 mil brincadeiras. Vamos pegar livro, não quer livro. Vamos cantar música, não quer música. Quer tambor, não quer tambor. Vamos plantar, vamos cantar, vamos olhar a paisagem, não sei. E pensando, ela tá entediada, ela quer alguma coisa, né? O que será que ela quer? Quando daqui a pouco eu olho para ela e ela tá olhando para baixo, mexendo nos dedinhos e me olhando, com uma cara muito vaga. E eu, gente, que isso, Flor? O que você tá fazendo? E aí ela fala assim: unha, mamãe. Flor tem unhas. E aí, né, o que vem o pensamento? Vem, enfim. Estou em frente a uma instrutora de mindfulness aqui, profissional, né, de 2 anos, e julgando que ela está impedindo a minha prática, quando na verdade ela com esse olhar dela por um detalhe de descobrir, né, com esse olhar de principiante que ela tem de fato, ela estava descobrindo que ela tem unhas. E através dessa descoberta dela, ela me lembrou
o quanto perceber, me perceber nos meus detalhes, nas minhas mudanças, nas mudanças dela, nas mudanças da minha casa, da luz que entra, o quanto tudo isso também é minha prática. Sim, uma prática informal, talvez sentar no tapetinho realmente não ia rolar, né? Mas o quanto eu estava também projetando nela as minhas frustrações, a minha ansiedade, sem culpas por isso, né? Somos humanos, estamos em confinamento e tem muita coisa aí dentro dessa caixa, mas através dela perceber justamente essa minha tendência, porque quando eu falo aqui, né, Fê, eu não estou falando de um lugar de onde eu cheguei, mas de um caminho onde eu caminho. Então, eu me percebo o tempo inteiro nessa vontade de controlar, de dar um pause na minha filha para que eu dê um play na minha prática, né? E abrir o quanto é esse exercício de entender que, ainda que dentro de casa, nós estamos dentro da natureza, né? Nós somos aqui uma comunidade de família, que nós somos humanos, portanto, natureza, e aqui partilhamos desse lugar orgânico e imprevisível de eu ter uma vontade, ela ter outra, como nós coexistimos e negociamos nesse território comum, e o quanto ela não vai responder às minhas necessidades e expectativas. Só para eu não perder aqui, Fê, peraí. A Alana falou, eu estava fazendo uma prática outro dia, e a minha menina pegou uma cadeira, colocou em cima da cama para pegar algo na prateleira. Compartilhei desse sentimento seu. Ah, perfeito. Aqui a Sibeli também falou, também sou mãe. Ai, gente, isso. Obrigada, gente. Não, não me deixem só. De 2, 5 e 7 anos, sou tua fã. Como é que é teu nome aqui? Deixa eu ver, Sibeli. Tá. E realmente fica difícil de seguir protocolos ou roteiros no confinamento. Sim, exatamente. É uma constante cabeçada no vidro, né, Fê? E Que a ao mesmo gente dá. sem dúvida. E também eu acho que não existe esse encaixotar das coisas, né? A gente às vezes quer que tudo seja daquele exato, da maneira que a gente acha que é, porque a gente entra num padrão, né, habitual de pensamentos, até de falas, e ações que a gente acha que aquilo vai funcionar. E, na verdade, a nossa grande escola é saber que a gente não tem controle sobre tudo, né? E que se a gente abrir o coração para a É. experiência enquanto ela vai se dando com o outro, e a gente tentar ser um pouquinho mais maleável, a gente percebe que existe tanta coisa, às vezes até perspectivas mais interessantes do que a nossa, rolando do lado da gente, né? E a gente se dá conta naquele momento, puxa, olha só, quanto que eu estou aqui brigando com o meu self, enquanto eu poderia Uhum. estar expandindo, né? Na inter-relação, né? Como você está falando, nós somos interseres, ninguém aqui vive isolado, e nem poderia ter condição nenhuma de viver isolado nesse mundo, né? E você está trazendo esse exemplo, na verdade, de uma intenção, ou acho que até de um desejo, nem uma intenção, um desejo que você pudesse ter seu espaço para a prática formal, mas de Uhum. repente isso é uma forma de você também fazer uma prática, né? Se abrindo para essa perspectiva que não é aquela que É você isso. programou, né? É isso mesmo. E a gente tem um gasto energético absurdo tentando, por um lado, acho que daria para dizer, por um lado, mascarar, acho que essa palavra é melhor, por um lado, mascarar aquilo que a gente tenta mostrar a máscara por um lado e esconder a sombra por outro. Então, Uhum, isso é um gasto de energia enorme, que nos desconecta de um lugar interno de autenticidade, né? E esse momento que a gente está vivendo é uma lupa para tudo isso, né? né? É uma lupa, porque nós não temos para onde fugir dessa vez, né? Não, não adianta querer encontrar o cineminha da sexta-feira, a cervejinha do bar, sei lá, o encontro com os amigos. A gente está realmente sozinhos com as nossas propensões. E o que está aparecendo aí nada mais é do que aquilo que sempre esteve. E aí eu queria aproveitar, Fê, para chamar a atenção para um ponto que eu acho muito interessante da gente conversar, que
que tem a ver muito com o nosso trabalho, tanto de mindfulness quanto, enfim, as linhas todas de autoconhecimento que estão por aí, se colocando por aí, que é essa espécie de positividade tóxica, né? Que tenta forçar um pouco a barra em caminhos do fique bem, sinta-se bem, né? Ahn, e eu queria então fazer um pouco essa fala, esse chamamento, aproveitar esse espaço aqui com vocês, né? Fazer esse chamamento de que, de fato, quando a gente está praticando atenção plena, mindfulness ou alguma outra técnica que de fato seja uma real vontade de coletar material sobre a gente mesmo, a gente está buscando um lugar de autenticidade. Então é como se eu tivesse arando a terra para fazer um plantio bem legal, mas eu não observo o que, que já tem nessa terra. Eu coloco um monte de adubo sem saber se é esse adubo que precisa. Eu não sei a luminosidade certa, eu não sei a estação certa, eu não sei o que, que eu planto junto com o quê. E eu vou trazendo para aquilo ali um monte de coisa sem entender que terra é essa que está recebendo tudo isso. Então, acho que é muito importante a gente ter nesse momento esse critério e essa imensa camada de gentileza na hora de entender o que está acontecendo com a gente e de escolher ferramentas, práticas, caminhos que possam nos beneficiar, né, nesse momento. Então, acho assim muito importante ter um pouco de cuidado, porque é natural que numa situação, gente, a gente está passando por um desafio, né, Fê, que ninguém escolheu estar. Nos pegou Sem de dúvida. surpresa. É algo mundial, então a gente não tem para onde. Não, gente, o Brasil está insuportável. Vou para a Europa. Não tem, né? Não tem. Fica aí na tua casa E, mesmo. e Então a tem momentos gente, a também, gente, desculpa, Fê, fala. desculpa. Não, pode falar que cortou você. Eu ia comentar que você também. Fê, Ah, acho que voltou a cortou. conexão? Voltou, aqui voltou. Gente, qualquer coisa vocês falem, se não estiverem ouvindo, vocês sinalizem aí. E esse também, né, Clarice, esse reconhecimento, né, de que cada dia é um dia diferente, né? Assim, tem dias que a gente acorda também nesse momento de restrição, digamos assim. Isso, Tem momentos que a gente acorda melhor e tem outros dias que a gente acorda assim muito estranho, né? Assim, tipo, como isso. isso, né? Como é que eu vou lidar com esse dia hoje? E é interessante poder também fazer isso, fazer disso parte do aprendizado, né? Da gente, como que a gente experiencia esse estado estranho que às vezes a gente não reconhece, assim, tipo, ai, cansei, gostaria de voltar de novo de como era, mas não tem a possibilidade, né? Uhum, E tudo é uhum. prática, na verdade, né? De desenvolver a autenticidade, né? Agora, uma E coisa as que eu acho camadas, assim, sim, pode fala, falar, Fê. desculpa. Não, pode continuar. Depois você fala. Fica à vontade, então. Só que não quero perder o teu gancho. A gente trabalha dentro do protocolo que a gente chama, né, de Body Mind Training, que é da doutora Tamara Russell, que eu falei anteriormente da nossa formação. A gente trabalha com um profundo estudo a respeito dos hábitos da mente, né? Então, quais são os macacos, né, que a Fê até falou na prática, quais macaquinhos nossos que aparecem durante o nosso dia a dia, nossas relações, os momentos que nós estamos passando, sejam desafiantes ou não. E esse é um momento onde existe uma grande lupa sobre esses macacos, né? Que são desdobramentos de hábitos que nós cultivamos em toda a nossa vida e que muitas vezes passam desapercebidos. Então, quando eu me deparo com um hábito desses, então bem-vindo, tá? Para todo mundo que está entrando. Ah, acho que tem Sim. alguém conhecido, né? Agora o nome subiu, já não tô mais vendo. Mas acho que tinha visto algum nome conhecido.
E vocês podem, quem está entrando, pode contar também, tá, gente? O que vocês têm percebido de sentimentos e pensamentos estranhos nesses dias, se vocês quiserem compartilhar, legal também. Porque o que são essas visitas, né, estranhas que aparecem, né, durante os nossos dias? São hábitos que, como eu disse, sempre estiveram ali, são caminhos mentais ou emocionais ou corporais que foram automatizados, foram reconhecidos pelo nosso sistema como úteis, né? Então eu percebo respostas automáticas ao que eu estou fazendo, ao que eu estou pensando, ao como eu respondo a alguém, como eu respondo ao mundo e à vida. E isso me parece, dentro de uma inteligência interna, isso me parece útil. E isso pode ser útil, né? Os automatismos podem ser úteis. A gente não precisa fazer todo um reconhecimento como se fosse a primeira vez a cada vez que a gente sai para caminhar, que a gente vai escrever alguma coisa, digitar. É automatizado mesmo e tudo bem. O problema é que nós temos esses hábitos percorrendo a nossa vida, às vezes de uma forma ineficiente, né? E essa ineficiência, ela vem dentro da perspectiva funcional e não de ser certo ou errado, né? Então, quando a gente opera nessa lógica de buscar o que funciona para mim, tá atenta a esses caminhos neurocognitivos que se apresentam e que são como culturas, né? Eu acho que dá para a gente pensar, se a gente fosse um país, essas seriam a minha cultura. Eu venho e sou visitada por pensamentos que vão me dizer, por exemplo, o macaco do IC. Gente, para mim, se vocês quiserem falar os de vocês também, fiquem à vontade. Para mim, esse macaco do IC, durante o confinamento, ele é o herói de todos. Porque ele vem me visitar o tempo inteiro. Gente, se não tivesse o confinamento, hein? Quanta coisa eu podia estar fazendo. Podia levar minha filha para tal lugar, para outro lugar, visitar não sei quem, trabalhar com não sei onde. Milhões de coisas que antes do confinamento eu não estava nem perto de fazer. Mas agora que eu não posso, o macaco vem, esse vício mental. Então, se eu for parar para pensar, eu, Clarissa, esse macaco ele não é novo para mim. Esse padrão, né? Esse padrão de pensamento, ele não é um padrão que veio agora, que eu tô nessa situação. Ele é um velho conhecido que talvez agora esteja mais consciente para mim, mas que eu percebo como um padrão por quê? Porque na minha pessoa, e aí cada um aí conheça-se nesse sentido, sim, a incerteza causa muitos gatilhos, é isso mesmo. É isso que eu ia dizer. Quando eu tô no momento que é incerto, que me angustia, que me deixa numa situação de estresse, de desafio, acima dos que eu acho que eu posso lidar, eu vou correndo para um padrão que me gera confiança e familiaridade, que no meu caso calma, Clá, vamos pensar num cenário melhor que o desse. Vamos sair daí. Aí tá ruim. Então eu crio cenários novos e começo, nossa, e se. É quase como se fosse assim, gente. E se não tivesse pôr do sol agora e fosse o amanhecer, a gente teria ainda um dia inteiro para fazer as coisas. Né? Trazendo para um extremo, a gente percebe que é insano esse macaco do IC. Mas a gente convive com ele e alimenta ele, principalmente na relação com o outro. Então a gente, nesse confinamento, a lupa tá grande. Então a gente olha para o outro e fica. Nossa, se essa pessoa se tocasse de que eu tenho tanta coisa para fazer e fizesse um pouco melhor a parte dela. Nossa, se essa criança dormisse um pouco mais cedo. Nossa, se eu não tivesse tanta obra do lado para eu aqui conseguir trabalhar no home office. A gente desenha esses cenários e esses cenários, por algum instante, eles parecem nos tranquilizar. Mas eu volto para a nossa reflexão sobre o nosso encontro com a natureza e pergunto para vocês, né? Me pergunto também, até onde vai essa possibilidade? Tendo em vista que a minha realidade dada é que eu sou aqui, meus pés estão no chão, eu estou aqui respirando, o sol está fazendo a sua ação de pôr do sol, né? Estou aqui falando com a Fê, estou aqui nessa sala de live. E toda essa macacada, né? Toda essa linha neurocognitiva de raciocínio, de sentimentos que desenham um outro mundo possível,
ela, na verdade, ela me tira da possibilidade de me sentir viva. Então, é claro que aí a gente vai esbarrar em várias questões que vão desde saúde mental, né? E encontros, né? Padrões e padrões de personalidade. Mas, num olhar ainda mais macro, eu estou perdendo a chance de me perceber viva. Eu estou perdendo a chance de contatar com o que só eu consigo contatar agora, que é como que eu funciono viva aqui e agora. O que eu estou sentindo? Tá desconfortável? Como é que sou eu no desconforto? Acelera meu coração, sua minha mão. Como é a experiência do desconforto, a experiência da frustração, aonde eu sinto ela em mim? E eu vou girando essa câmera para mim com muita gentileza, claro, porque a gente não encontra muito boa notícia quando a gente começa a se olhar desse jeito, né? Mas eu começo a tentar entender como é que esse ser vivo que eu sou opera. E esse interesse pelo meu processo, esse interesse genuíno pelo meu processo, que não tem nada a ver com a positividade tóxica, que é fique bem, basicamente. Fique bem, sinta-se bem. O que você precisa agora? Vá lá, faça uma yoga e volte. Tudo bem, faça yoga e volte, não tem nada de errado com isso. Mas será que a gente não pode? E aí é uma pergunta, porque nem todo mundo pode, mas será que é possível nesse momento, antes de eu ir para um universo, e se as pessoas fossem boas, e se a outra me entendesse, e se a minha filha obedecesse, e se tudo isso fosse diferente? Será que se eu abrir mão um pouco desse processo e ficar com a vida acontecendo em mim e respirar nisso, será que eu não posso ter alguma surpresa no sentido de que dados podem aparecer para mim? O quanto eu posso descobrir de mim e do outro nesse encontro? Só para dar um exemplo rápido também, eu olhei. Gente, vocês entendem, é confinamento, né? Só tem exemplo ou com a filha ou com o marido, basicamente, né? Não tenho cachorro, gato, nada. Então, meus exemplos são as pessoas que eu convivo agora. Mas eu olhei para minha filha também outro dia e eu percebi que eu estava ficando com uma sensação muito ruim. Eu estava me sentindo com raiva, com um incômodo muito grande. E eu fiquei olhando para ela e eu percebi que parecia que ela estava percebendo que eu estava estranha. E aí eu queria bater palma e mandar embora. E dessa vez, de novo, gente, a gente não é Jedi, né, Fê? A gente às vezes dá umas dentro, mas o desafio tá para todos nós. E nesse momento eu consegui perceber a minha raiva ali crescendo na minha frente. Percebi que eu estava apertando aqui, que é isso que eu faço quando eu tô com raiva. E por algum motivo, eu olhando para a cara dela e sentindo aquilo, me deu uma vontade muito louca de começar a rir. Parece que o fato de eu dizer estou com raiva tornou essa raiva muito menos ameaçadora para mim. E eu trouxe ela para a cena, como se eu pegasse ela na tampinha. Ao invés de eu ajudar ela a se esconder, eu disse: ah, te vi, você está aí. E é claro, gente, que isso se desdobra. Você está com raiva da sua filha, que feio ter raiva da própria. Ah, não, você está com raiva de você, então você está se julgando. Muito bem, instrutora de mindfulness se auto-julgando. Você não está ensinando uma coisa. Gente, macaco do julgamento, da crítica, tudo tem de sobra também. Então, assim, tudo isso vai estar na cena. É vida real, né? Vida real é isso. Vai ventar, vai chover, vai vir noite, vai vir dia. Mas a gente vai estar assistindo por dentro essa experiência. Ao invés de querer botar um monte de penduricalho de fora para a gente conseguir se sentir inteira, a gente pode abrir mão um pouco disso. E antes de passar a maquiagem, dizer: nossa, eu acho que eu não dormi bem, eu acho que eu tô com olheira. Preciso me cuidar um pouco mais. Ao invés de, gente, que olheira horrível, deixa eu. É um exemplo bobo. Mas assim, da gente tentar primeiro ver. Depois a gente pergunta o que precisa. Mas tentar reconhecer nossas emoções e acolher, sim, Elana. Exatamente isso. Tentar ter isso que em Mindfulness a gente chama de abertura, né, Fê? Abertura, essa habilidade de abertura para o que aparece. Sim. De realmente É ter uma um campo que investigação, aceita. né, Oi, Fê? Clarice? É uma investigação, uma investigação constante e ativa, né?
E eu acho que Exatamente. também ela tem uma característica de ser uma investigação não julgadora, mas ao mesmo tempo que a gente se abre para o próprio acolhimento, né? Porque se a gente não entrar num processo de aceitação, né, da nossa própria experiência, a raiva, por exemplo, né, ter raiva daquele momento, ou até entender que aquela raiva não era nem raiva, daqui a pouco a gente percebe que era outra coisa, que estava por baixo. Isso tudo eu acho que é uma experiência da vida de uma forma muito generosa, né, Larissa? É isso. É isso, é isso mesmo. E essa generosidade, no meu entendimento, ela parte de um estabelecimento genuíno de uma intenção de se ver e ver o que existe ali, né? Quando a gente tempera com a expectativa, quando a gente tempera com a comparação, com um objetivo de ser de algum jeito específico, ser como alguém, a gente vai fazendo isso ficar muito denso, muito difícil, muito duro, e a gente começa a realmente, de novo, querer artificializar o processo, né? Porque a gente sai de dentro da gente e começa a querer ser algo lá fora. Uhum. E quando a gente começa a operar num lugar de, deixa eu ver o que mais que tem aí, essa curiosidade, então como a gente fala, né, os três Cs, né, coragem, curiosidade, compaixão, né, tentar ir invadindo essas camadas uma a uma, estabelecer de fato um olhar que ele é curioso para o processo, mas é uma curiosidade, como disse a Fernanda, com muita gentileza, porque se eu não tiver gentileza, vocês imaginam, liga o teu Netflix, fica zen, porque tá tudo bem. Agora, se conseguir gerar um pouquinho de gentileza dentro de ti, quando o macaquinho vier visitar e dizer: Nossa, você, hein? Tem mãe aí? Ó, meus exemplos são sempre como mãe, tá? Vamos lembrar de novo isso aí. Tem mãe aí, tem mãe aí que tem três filhos em casa, tá? Tem três filhos em casa, tem um que tem que fazer tema de matemática várias vezes, o pequeno tem que fazer artes e várias coisas artísticas aí, e o marido ainda trabalhando fora, e a mãe dá conta, Clarissa. E você tá aí com uma filha só achando difícil, né? Então, essa linha de pensamento, ela não é nada generosa, mas ela também fala sobre mim. Então, por isso o interesse genuíno. Porque quando ela me visita, eu também não digo, sai, você não é generosa. Eu digo, olha só, existe aqui um traço meu de autocrítica bem forte. Vou tomar um café com ele. Vamos ver o que mais ele tem para me contar hoje. Quantas vezes hoje ele vai me visitar? Quantas vezes hoje eu vou sentir isso? E isso vai fazendo um processo que a gente chama em mindfulness de metacognição, né? Eu vou, eu vou acessar uma camada de consciência sobre o que está me acontecendo. Então, em vez de eu me apegar e me identificar com a minha experiência, eu vou chamá-la de experiência e vou assistir ela acontecer. Eu vou ver o surgimento de uma raiva, o surgimento de uma frustração, o aparecimento de um macaco conhecido ou não, e vou fazer disso o meu território de observação, né? E vou perceber que eu não tenho controle exatamente sobre tudo isso que está me acontecendo, mas eu tenho a possibilidade de usar isso como um exercício para que eu me conheça mais. Então, é como se eu pudesse usar justamente a imprevisibilidade, a complexidade, né? E a convivência intensa, e todos esses artefatos que a gente está mergulhado nesse momento, é como se eu usasse tudo isso como enriquecedores da minha experiência. Então, às vezes eu vou me afundar, eu vou querer comer um brigadeiro vendo Netflix, e é isso, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não preciso agora passar, então, peraí, agora os restos dos dias eu preciso me conhecer. Mas que a gente se, pelo amor de Deus, mas que a gente se dê pausas autorizadas, né, Fê? Que a gente possa dizer, olha,
eu vou agora abrir mão. Eu vou abrir mão da produtividade, eu vou abrir achar que eu não deveria estar assim, eu vou experimentar, em primeiro lugar, aceitar isso. E dizer, gente, olha só, independente de qualquer princípio ou julgamento, nesse momento, eu estou sentindo isso. Né? Porque eu não consigo fazer o carro continuar andando se eu não perceber que faltou gasolina. Eu preciso Uhum, ver, abastecer o carro e continuar andando. Então, para que eu sim. tenha energia para lidar com esse processo, eu preciso me ver. Eu preciso voltar a mim. Eu acho que a Uhum. Fê sumiu. Fê, você sumiu. Espera só um minuto. Ah, tá bom, tá bom. Eu trouxe aqui, Fê, enquanto você está. Pode falar que eu Eu, estou tô... escutando. eu trouxe aqui só para mostrar aqui algumas coisas que eu estou falando, algumas fontes do que eu estou falando. Trouxe só para ilustrar aqui, para vocês verem um pouquinho. Aqui é uma das fontes que eu bebo para estar conversando sobre isso com vocês. É... Que é o livro da doutora Tamara, que aqui dentro tem todo esse protocolo de mindfulness. E acho que alguns outros, eu trouxe alguns aqui, mas eu gostaria também, talvez, de trazer essa outra perspectiva sobre essa, essa natureza, né? Esse lugar que eu fui, que se chama Schumacher College, acho que é legal, se quiserem dar uma olhadinha. Ana. O Satish Kumar é uma grande referência, não tanto dentro do universo acadêmico, mas ele faz bastante esse contraponto entre uma natureza que é considerada lá de fora, né, da qual nós estamos privados agora, praticamente, e uma natureza que reverbera aqui dentro. Uhum, E o quanto essa ponte ela pode ser feita. Então, o quanto a gente também, Fê, aqui também falando um outro ponto, mas a gente abre a janela, então a gente está privado realmente de sair. Mas a gente abre a janela e a gente se depara com o fora, né? Eu me deparo sim, não sei se todo mundo, mas será que dá para ver algo vivo lá fora? O que mais que é vivo que eu observo? Será que eu consigo acompanhar isso durante o decorrer dos dias? Então, hoje eu estou vendo esse pôr do sol, o sol está se pondo mais ou menos ali atrás daquela casa. Amanhã vai ser de novo a mesma coisa? Ou será que vai mudar de lugar? E eu uhum. criar esse interesse pela vida também que está lá fora, do tamanho que eu consegui, e perceber como que isso reverbera no interesse pela vida que está aqui dentro. Sim, claro. Porque a gente está desenvolvendo a mesma habilidade, né, Fê? De curiosidade por um sistema que é vivo, que eu não tenho como controlar e que está em constante transformação. E aí vem uma palavrinha que eu acho muito crucial nesse momento, que a gente deturpou um pouquinho. Dentro do conhecimento científico biológico, a gente fala muito essa palavra evolução. E evolução, dentro, né, dessa perspectiva, ela significa mudança. Ela não significa melhora, Uhum. nem progresso, nem escala. Você está falando uma coisa importante, a mudança como a parte da vida, a gente se torna muito mais adaptada à vida, né? Aceitando a mudança. Senão, às vezes, Exatamente. é uma briga com o tempo, com o espaço, com você mesmo, com o outro, né? E essa maleabilidade, a mudança no sentido de, sabe, de respeitar os ciclos reais e a informação real da mudança que ocorre dia a dia, né, com a gente, no corpo, na mente, nas relações, né? Mas Exatamente. a gente não faz isso, né? A gente quer que tudo esteja absolutamente sob controle. Não tem nem como você começou, né? Falando hoje para gente que
o não controle, na verdade, né? A gente não tem controle sobre a nossa, né? O que ocorre agora, né? Que fica muito claro, e muito mais no que vem a ser lá na frente a vida, né? E é exatamente aí que vai operar as nossas projeções. Porque eu preciso, quando eu me sinto num território que eu não tenho controle, vou ter que só fazer um parênteses aqui que alguém escreveu alguma coisa, Fê. Muito top a live. Vai Wander, ficar salvo aqui no Insta até amanhã. Quero indicar para algumas pessoas. Obrigada, Wander. Obrigada, gente. Agora que eu vi o horário, Fê. Se a gente não fechar, o já Instagram vai. quase fechando aqui, sim. Então, até obrigada, Wander, por me ajudar a olhar o horário aqui. E deixa eu deixar esse recadinho, então. Sim, a gente vai continuar. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. Vocês podem encaminhar, claro, para quem vocês acham que possa se beneficiar desse papo. E amanhã a gente tem às 5 horas mais uma live. A Fê vai estar aqui de novo, acho que na sexta, Fê. Não lembro. Sexta-feira. A Isso. gente vai estar juntas. Não sei se vai ser eu contigo, mas eu sei que tu vai estar aqui de novo. E todos os dias, às 5 da tarde, gente. As lives estão. A maioria está sendo salva também, acho que estão ficando disponíveis no YouTube da Iniciativa Mindfulness. E acho que é isso, né? Acho que a gente tem que encerrar. Agradecer a todos que participaram e todas. Gente, muito obrigada, então, pela participação de todos. A gente vai voltar e continuar esse assunto com a Clarissa. Com certeza, nós estamos juntas ou separadas, uma falando, e ela com certeza vai continuar esse tema, porque é muito rico e vastíssimo, que é a questão de como é que a vida pulsa, né, diante de todos os desafios que a gente está vivendo nesse momento. Então, super obrigada, Clarissa, pelo convite e por ter Obrigada, vindo. Fê. E muito obrigada por vocês todos que estão aí. Tá bom? Obrigada, gente. Vamos lembrar de estarmos vivos, operando como sistemas vivos, orgânicos, aceitando a nossa natureza com muita amorosidade. Obrigada, Lana. Obrigada a todos. E até mais. Um beijo, Um Fê. beijo, um beijo, Até beijo. Tchau, mais, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigada. tchau. Tchau.